É noite na cidade de São Paulo e encontramos este casal, de excelente condição financeira, dormindo em suas camas separadas. Ela tem 35 anos, ele 45. Um fio de aspecto sobrenatural sai do corpo do homem, subindo e sumindo pelo teto do cômodo. Seguimos este fio, o chamado fio de prata, condutor energético que liga o corpo espiritual ao corpo físico, para encontrar este espírito desdobrado em um bordel, localizado no plano astral, em pleno umbral. Um lugar escuro, repleto de fumaça e bebidas, onde tristes criaturas decaídas, encarnadas e desencarnadas, muitas com o perispírito bastante danificado pelas baixas vibrações do local, mergulham no desvario das paixões mais deprimentes. À vontade nesse ambiente, vemos o espírito do marido, entretido com os seres trevosos do lugar. Durante o dia, é figura decente e respeitável da sociedade paulista, mas à noite, seu espírito se liberta, buscando lugares como este para dar vazão aos seus desejos sexuais reprimidos. Se diz um homem infeliz ao lado da esposa, que segundo ele não o ama nem o compreende. Ela nega-lhe carinho, afeição, amor e sexo. Ele se recusa a atraí-la quando desperto por medo das reações da sociedade, mas o faz aqui, todas as noites, desdobrado durante o sono, pois precisa satisfazer esta fome que o consome. De volta ao quarto do casal, dessa vez seguimos o fio que sai da esposa que dorme. Ela também se desdobra durante o sono, noite após noite. Chegamos numa região descampada. Sozinho na paisagem, vemos um prédio antigo, a projeção mental de um convento de freiras carmelitas. Muitas destas freiras, que passaram suas vidas físicas encarceradas em cubículos, esquecidas do mundo a rezar e jejuar, continuam a fazer o mesmo depois da morte. São como prisioneiras, só que são elas que se aprisionaram. São carcereiras de si mesmas. Mesmo desencarnadas, ainda acreditam que podem atingir ao Cristo pela sua completa renúncia a uma vida normal e produtiva. Mas isso traz consequências. Jamais nesse caminho conquistarão o paraíso que sonharam e ainda sonham. E é neste lugar que encontramos a esposa desdobrada. Com singelas vestimentas de uma irmã de caridade, mantém o pensamento distante, meditando pelo marido. Em sua vida passada, foi uma irmã carmelita. Agora casada, não consegue aceitar o marido sexualmente e só se sente completa aqui. Ela ama o marido, mas sente uma profunda repulsa pelo sexo físico que o companheiro tanto anseia. Ela é um espírito muito antigo, com longo histórico de pureza sexual e moral, que remonta aos tempos da Grécia e Roma antigas, onde foi uma virgem vestal. Antes de encarnarem juntos nesta existência, ela assumiu o compromisso de ajudar a elevar espiritualmente seu companheiro. E só poderá fazê-lo evitando que ele se entregue às suas compulsões sexuais e se perca. Seu marido ainda tem forte ligação com a matéria. Seu espírito foi forjado nos circos e nos exércitos de Roma. Se ela não mudar seu caminho, será chamada em breve, talvez ainda nessa vida terrena, para resgatar sua fuga de um compromisso assumido antes desta encarnação. Deixar o marido à própria sorte, um alvo fácil para espíritos trevosos do passado, que o querem de volta ao seu meio, trará consequências kármicas para ela. Mas este espírito parece irredutível. Este relato pode ser lido no livro O Sexo Além da Morte, de Ranieri.